clima no clube do Remo anda pesado, e a torcida azulina sente isso a cada rodada da Série B. O empate sem gols diante do Coritiba, mesmo com um jogador a mais durante boa parte da partida, foi a gota d'água para muitos torcedores. Em vez de aproveitar a vantagem numérica, o time recuou, chamou o adversário para o seu campo e quase saiu derrotado. Esse tipo de postura está começando a irritar até os torcedores mais pacientes. O Leão voltou de Curitiba com 1 ponto, mas a sensação é de derrota. Pior ainda, corre o risco de terminar a rodada fora do G8 e já flertando com a 9ª colocação. A insatisfação da torcida se justifica não só pelo resultado, mas por tudo o que vem acontecendo nos bastidores do clube. O Conselho Deliberativo já se movimenta para cobrar explicações da diretoria, especialmente do executivo de futebol Marcos Braz, sobre a manutenção do técnico Antônio Oliveira e também sobre possíveis irregularidades em contratos que, segundo algumas informações, não estariam passando pelo departamento jurídico do clube. Apesar dessa denúncia ter sido desmentida por membros da gestão, a preocupação permanece, e a desconfiança está no ar. E vamos ser sinceros, se o torcedor do Remo está revoltado, ele tem razão. O time não engrena, o desempenho é inconsistente, e o projeto ousado para subir a Série A começa a parecer mais um sonho distante do que uma meta realista. E quando a gente olha para o campo, a sensação de que algo não está funcionando é clara. O Remo tem elenco, mas não tem conjunto. Tem peças, mas falta organização. A comissão técnica parece perdida em suas escolhas. A insistência no técnico português, que não conseguiu dar uma cara para a equipe até aqui, tem deixado o torcedor de cabelo em pé. No jogo contra o Coritiba, ficou evidente mais uma vez que falta padrão, falta intensidade, falta físico. O time não consegue pressionar, não tem jogadas bem trabalhadas e parece sem repertório ofensivo. Mesmo quando tem um jogador a mais, como foi o caso, a equipe não consegue se impor. A torcida percebe isso. A torcida sente. O torcedor não é cego. Ele sabe que não dá para aceitar esse desempenho morno de um time que foi montado para brigar pelo acesso. E é nesse contexto que entra a crítica pesada ao trabalho de Antônio Oliveira. O técnico tem 3 vitórias em 11 jogos. Isso é muito pouco para quem almeja subir. O problema não é só o número de vitórias, é o desempenho, é a falta de evolução, é a sensação de que nada está mudando jogo após jogo. A diretoria, até agora, tem bancado a permanência dele. Mas até quando? A pressão está aumentando, e o jogo contra o Criciúma, na próxima quinta-feira, pode ser decisivo para o futuro do treinador no clube. Enquanto isso, a cobrança não pode recair apenas sobre o treinador. O executivo de futebol também precisa ser responsabilizado pelas decisões que está tomando. Marcos Braz apostou no técnico, apostou em contratações e até agora, o resultado não tem sido satisfatório. Ele também tem que ser cobrado. Assim como a diretoria como um todo, que permitiu que essa situação chegasse a esse ponto. Ficar empurrando com a barriga não vai resolver. A torcida quer resposta, quer atitude, quer mudança. E tem mais, o torcedor do Remo está cansado de ser chamado de secador por simplesmente cobrar. Cobrar desempenho não é torcer contra. Muito pelo contrário. É justamente por amar o clube, por querer vê-lo crescer, que se cobra. Quem paga ingresso, quem vira sócio, quem compra camisa, quem apoia mesmo nos piores momentos, tem todo o direito de criticar quando vê que o time não está entregando aquilo que prometeu. A torcida está fazendo a sua parte. Vai ao estádio, canta, empurra, mas também exige. E com razão. Esse sentimento de frustração está espalhado por toda parte. Basta olhar as redes sociais, as arquibancadas, os grupos de torcedores. Não é meia dúzia de um blogueiro ou de criador de conteúdo falando. É o sentimento coletivo da torcida. A esperança que foi criada no começo da temporada, com as contratações, com o discurso de que o acesso era o grande objetivo, está se transformando em decepção. E não é porque o time está fora do G4. É porque o futebol que vem sendo apresentado não convence. Não dá confiança de que o objetivo será alcançado. E para piorar, o time segue desperdiçando pontos preciosos dentro de casa. Empates e derrotas no Baenão estão custando caro.
É justamente esse desempenho como mandante que impede o Remo de estar hoje no grupo dos 4 primeiros. Fora de casa, até conseguiu arrancar alguns bons resultados, como esse ponto contra o Coritiba. Mas em Belém, o Leão não se impõe. Contra a Ferroviária, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, contra o Paysandu no Clássico, foram pontos perdidos que hoje fazem uma enorme diferença na tabela. E olha que o campeonato está totalmente acessível. Não tem nenhum time sobrando na competição. Dá para brigar, dá para chegar. Mas precisa mudar. E rápido. O próximo desafio é contra o Criciúma, no Mangueirão, em mais uma daquelas partidas que valem mais do que 3 pontos. É jogo para dar resposta, para mostrar evolução, para provar que ainda dá. E o torcedor vai estar lá de novo, mesmo depois de toda a frustração. Vai chegar tarde da noite, vai sair do trabalho direto pro estádio, vai pagar ingresso, tudo porque ama esse clube. Mas essa entrega precisa ser retribuída dentro de campo. Falando em ingresso, a diretoria já soltou os valores para o jogo de quinta-feira. R$ 40 na arquibancada, 80 nas cadeiras. E claro, a torcida chiou. Com razão. Porque parece que mal termina o jogo, mesmo com atuação ruim, já vem um anúncio do ingresso, como se nada tivesse acontecido. A relação com o torcedor precisa ser mais sensível. Precisa respeitar o sentimento da galera que sai frustrada de uma partida como a de ontem e no mesmo instante já vê a cobrança pelo próximo jogo. O torcedor entende que o clube precisa arrecadar, mas também quer ser respeitado. Nesse clima todo, surgem ainda rumores de novas contratações. Fala-se na chegada de um meia, de um atacante. Teve até o nome do Bergson circulando nos bastidores. Mas a verdade é que, com o atual cenário, ninguém se empolga com reforço. Porque, como já foi dito, o problema não é só elenco. O problema é o uso do elenco. É o trabalho da comissão técnica que não encaixa. Não adianta contratar mais se o time continuar sem padrão, sem ideia de jogo, sem evolução coletiva. E isso ficou evidente nas últimas partidas. Ontem mesmo, o Eduardo Melo estreou e pouco apareceu. Diego Hernandes, que agora é titular, ainda tenta se firmar. Marcelinho foi escalado como ponta, depois entrou Pedro Costa, mas as mudanças parecem mais tentativas desesperadas do que um plano bem pensado. O time não tem identidade. E quando isso acontece, qualquer contratação vira aposta, porque não se tem confiança de que o jogador vai render. Falta trabalho, falta direção técnica, falta estratégia. A diretoria ainda parece acreditar que Antônio Oliveira vai dar a volta por cima. Que com o tempo, o treinador português pode fazer o time engrenar. Mas a paciência tem limite. E a quinta-feira pode ser esse limite. Se não vencer o Criciúma, a pressão será insustentável. E aí não adianta tentar justificar com arbitragem, com gramado, com lesão. O futebol apresentado é o que vai pesar. E até agora, está muito aquém do esperado. E não adianta querer normalizar essa situação. Ficar satisfeito com pouco é perigoso. O Remo tem história, tem torcida, tem estrutura para pensar grande. E a temporada de 2025 pode ser histórica se houver coragem para mudar agora. O acesso ainda é possível. O campeonato está em aberto. Mas cada rodada sem reação é uma oportunidade desperdiçada. E o torcedor sabe disso. Por isso cobra. Por isso protesta. Por isso se revolta. A missão agora é unir forças. Jogadores, comissão técnica, diretoria e torcida precisam entender que é tudo ou nada. Não dá mais para empurrar com a barriga. A séria está logo ali, mas só quem tiver coragem vai chegar. O Remo precisa decidir de que lado quer estar. A resposta tem que vir dentro de campo. Quinta-feira é mais uma chance. Talvez a última. E não adianta mais vir com discurso pronto, porque o torcedor está cansado de palavras vazias e promessas não cumpridas. O que ele quer agora são ações concretas, mudanças claras e principalmente uma postura mais competitiva dentro de campo. A impressão que se tem é que o Remo entra em campo esperando que o adversário erre, e não com a intenção de dominar a partida, de se impor como um time que almeja a elite do futebol brasileiro.
E esse tipo de mentalidade precisa ser mudado urgentemente, porque do jeito que está, o clube corre sério risco de desperdiçar mais um ano de planejamento, investimento e expectativa. A diretoria apostou alto no início da temporada. Fez contratações, criou uma atmosfera de confiança, passou para o torcedor a ideia de que esse seria o ano da virada. Mas no meio do caminho, algo se perdeu. E não foi só a confiança dentro de campo. O torcedor também começou a se desconectar. Não por falta de amor ao clube, porque esse nunca faltou, mas por frustração. A frustração de ver um time com potencial desperdiçando oportunidades, pontos e tempo. A frustração de ver que a diretoria não age com a agilidade que o momento pede. E o pior, de perceber que o discurso de união não se reflete em resultados práticos. Na semana passada, parte do elenco veio a público dizer que estava fechado com o treinador, que havia um pacto interno para melhorar os resultados, para buscar a reação. Mas bastou o apito inicial contra o Coritiba para essa narrativa cair por terra. O time foi o mesmo, com os mesmos erros, com a mesma postura passiva, sem inspiração e sem organização. Fica difícil acreditar nesse tipo de discurso quando a resposta em campo é tão desanimadora. A sensação é de que o grupo está sem confiança, sem liderança e sem direção. E isso é gravíssimo para um clube que almeja voos maiores. E o que se percebe também é que existe uma certa blindagem interna. Como se parte da imprensa, de conselheiros e até de alguns torcedores influentes preferisse fingir que está tudo sob controle e enfrentar a realidade de frente. Há uma tentativa constante de silenciar as críticas, de rotular como pessimistas daqueles que apontam os problemas. Mas a verdade é que ninguém mais aguenta ver o Remo patinando, vivendo de lampejos e se contentando com atuações medianas. O torcedor quer um time protagonista. E para ser protagonista, é preciso encarar os erros, fazer ajustes e tomar decisões difíceis. A permanência de Antônio Oliveira no cargo, por exemplo, é algo que vem dividindo opiniões. De um lado, há quem defenda que o técnico deve ter mais tempo, que o trabalho precisa de continuidade para amadurecer. Mas do outro, há uma parcela crescente da torcida que não vê mais qualquer sinal de evolução. E convenhamos, 11 rodadas são mais do que suficientes para perceber se o trabalho tem futuro ou não. O problema é que a diretoria parece estar esperando o inevitável acontecer para só então agir. E aí pode ser tarde demais. A Série B não perdoa quem dorme. É um campeonato longo, sim, mas cada ponto perdido agora pode fazer falta lá na frente. E o Remo já desperdiçou muitos. Não só por culpa do treinador, mas por uma série de decisões erradas que começam fora de campo. A falta de critério na hora de contratar, a demora para corrigir o que está errado, a insistência em fórmulas que já se mostraram falhas. Tudo isso pesa. Tudo isso atrasa o processo. E tudo isso, somado, pode custar caro. E aí vem a questão do departamento jurídico, que recentemente virou tema de discussão. Surgiu a informação de que alguns contratos de jogadores não estavam sendo analisados pelo setor jurídico do clube. Uma acusação grave, que se confirmada, colocaria em xeque a seriedade da gestão. Logo depois, veio a resposta negando a informação, garantindo que todos os documentos passam pelo crivo jurídico. Mas o estrago já estava feito. O torcedor começa a duvidar até do básico. E isso mostra o quanto a comunicação entre o clube e a torcida está falha. Um clube do tamanho do Remo precisa ser transparente, precisa ter responsabilidade na hora de se posicionar, precisa tratar o torcedor como parte do processo. Hoje, infelizmente, essa relação parece rompida. A torcida está no escuro. Não sabe o que está sendo planejado, não entende as decisões que estão sendo tomadas e se sente ignorada. E não adianta vir com campanha de marketing, com chamada para o estádio, com promoção de ingresso. O torcedor quer resposta em campo. Quer coerência nas ações. Quer respeito. E respeito não é só ouvir a torcida. É agir quando ela tem razão. É perceber que manter um treinador que não entrega resultado pode ser um erro fatal. É reconhecer que o planejamento precisa de ajustes. É entender que o clube não pode continuar refém de decisões internas mal explicadas. É ter coragem de mudar o rumo quando necessário.
O futebol é dinâmico, e quem não entende isso acaba ficando para trás. O Remo não pode se dar ao luxo de esperar mais. A próxima rodada pode ser um divisor de águas. O jogo contra o Criciúma será mais do que uma simples partida. Será um teste de caráter, de reação, de capacidade de superação. O adversário é forte, está brigando na parte de cima da tabela, e não vai facilitar. Se o Remo entrar em campo com a mesma postura de sempre, vai sair derrotado. E aí, será que ainda vai haver clima para a permanência de Antônio Oliveira? Será que a diretoria continuará apostando em um modelo que já deu sinais claros de esgotamento? Porque se continuar, vai ficar difícil justificar qualquer discurso de ambição. A resposta está no campo, nos treinos, na preparação. A comissão técnica precisa ser cobrada, precisa mostrar trabalho. Se a diretoria ainda acredita em Antônio Oliveira, então ela precisa exigir resultados imediatos. Não dá mais para aceitar atuações como a de ontem, em que o time parecia perdido mesmo com superioridade numérica. Isso não é normal. Isso é falta de comando. E é justamente esse tipo de postura que tem afastado o Remo da briga pelo acesso. E o torcedor, mesmo ferido, vai seguir fazendo sua parte. Vai estar no Mangueirão, vai empurrar, vai acreditar. Mas também vai cobrar. Porque a paixão não anula o senso crítico. E está mais do que claro que o clube precisa mudar. Mudar de atitude, mudar de mentalidade, mudar o jeito de encarar os desafios. O acesso ainda é possível, mas só vai ser realidade se o Remo parar de viver de promessas e começar a agir com seriedade. A hora é agora. A oportunidade está na porta. E cabe ao clube decidir se vai abrir ou continuar olhando pela fechadura. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O futebol brasileiro vive de surpresas, e a mais recente movimenta diretamente os corredores do Baianão. Lucas Lima, meia de refinado toque de bola, acaba de ser anunciado oficialmente como jogador do clube do Remo. O rumor que rondava os bastidores ganhou contornos de verdade e deixou a torcida azulina em êxtase, afinal, trata-se de um atleta que já figurou em grandes clubes, vestiu camisas pesadas e, em determinado momento, chegou até a seleção brasileira. O anúncio oficial trouxe imediatamente o clima de expectativa e euforia, já que os torcedores acreditam que sua chegada pode dar um novo rumo ao time na temporada. A palavra maestro, usada pelos dirigentes durante a apresentação, não foi escolhida por acaso. Esperam dele a cadência, a visão de jogo e a calma necessárias para transformar partidas complicadas em vitórias memoráveis. Em Belém, o assunto já domina as conversas em bares, praças e até nos programas esportivos locais, sempre com aquele tom de rumor transformado em certeza. Alguns acreditam que Lucas Lima ainda tem muito futebol guardado para mostrar, outros enxergam com cautela, mas todos reconhecem que sua vinda para o Leão Azul é um marco que pode redefinir o destino do clube nas próximas competições que se aproximam rapidamente. A chegada de Lucas Lima ao Remo não é apenas um simples reforço, mas sim um acontecimento que carrega simbolismos. O meia, que outrora viveu altos e baixos em equipes de ponta do futebol brasileiro, agora desembarca em Belém com a missão de se reinventar e, ao mesmo tempo, se reconectar com a essência do jogo que o consagrou. No Baianão, a expectativa é que ele se torne a referência técnica de um elenco que busca equilíbrio entre juventude e experiência. Os bastidores revelam que a negociação foi cercada de mistério e sigilo, o que aumenta ainda mais o tom de rumor e intriga, típico do ambiente esportivo. Muito se falou sobre questões salariais, adaptação ao novo ambiente e até mesmo sobre a aceitação do vestiário, mas, no fim, o anúncio oficial derrubou qualquer dúvida e mostrou que a diretoria remista apostou alto na contratação. Para os mais otimistas, Lucas Lima pode ser o protagonista de uma nova fase, responsável por alimentar os atacantes com passes decisivos e, quem sabe, resgatar a autoestima da torcida, que anda carente de alegrias mais consistentes. Essa atmosfera de expectativa cria um verdadeiro caldeirão, no qual cada treino aberto e cada aparição pública do jogador se transformam em notícia, rumor e esperança.
Não é à toa que o termo maestro ganhou tanta força nos corredores do Baenão. Afinal, Lucas Lima carrega consigo a reputação de ser um articulador clássico, alguém capaz de ditar o ritmo de uma partida com inteligência e técnica refinada. Ainda que seu auge tenha ficado em temporadas passadas, muitos torcedores enxergam no Remo a oportunidade perfeita para que ele recupere o prazer de jogar futebol sem as pressões exageradas dos grandes centros. Rumores apontam que o próprio treinador planeja montar o sistema tático em torno de seu talento, permitindo que ele tenha liberdade para circular pelo meio de campo e criar jogadas. Em contrapartida, há quem questione se o físico do jogador acompanhará o ritmo intenso da Série C, marcada por viagens longas, gramados irregulares e jogos de pura intensidade. Esse contraste entre expectativa e dúvida alimenta ainda mais os burburinhos, fortalecendo a narrativa de que Lucas Lima no Remo é um experimento audacioso, que pode tanto colocar o clube em um novo patamar quanto virar um episódio de frustração coletiva. O que se sabe até agora é que o jogador parece motivado, disposto a encarar o desafio e confiante de que pode entregar aquilo que a torcida azulina tanto sonha em ver dentro de campo novamente. Os corredores da imprensa esportiva em Belém não falam de outra coisa. A chegada de Lucas Lima ao Baenão já rende debates acalorados nas rádios locais, comparações com antigos craques que também vestiram o manto azulino e até especulações sobre o impacto financeiro da contratação. Alguns comentaristas acreditam que o nome do meia pode atrair novos patrocinadores, aumentar a venda de ingressos e até impulsionar o programa de sócios torcedores, que vinha enfrentando oscilações nos últimos meses. O rumor que antes era tratado como exagero tomou corpo e virou fato, e agora toda a cidade respira expectativa por sua estreia. O curioso é que, enquanto os dirigentes pregam paciência, os torcedores já clamam por sua presença imediata em campo, acreditando que o simples fato de ele estar com a bola nos pés pode mudar o clima de uma partida. Em meio a isso, multiplicam-se nas redes sociais vídeos de suas melhores jogadas, compilações de passes e gols que reforçam o imaginário popular de que o maestro reencontrará seu melhor futebol em Belém. O burburinho, portanto, ultrapassa a barreira esportiva e se instala como tema cultural, movimentando não apenas os torcedores, mas toda a comunidade azulina, que enxerga no craque uma chance de reescrever a própria história do clube. Agora, o grande mistério gira em torno de quando Lucas Lima fará sua estreia com a camisa do Remo. Rumores indicam que ele já treina em ritmo intenso, buscando acelerar o entrosamento com os novos companheiros, mas há um consenso de que o clube não deseja precipitar sua utilização em campo. A diretoria, os preparadores físicos e o próprio técnico parecem trabalhar com cautela, cientes de que a estreia do maestro precisa ser marcada por impacto positivo, e não por uma atuação apressada. Esse cenário só reforça a expectativa coletiva, pois a cada rodada que passa cresce a ansiedade da torcida, que se pergunta em qual jogo verá o toque refinado do novo camisa 10 iluminando o gramado do Baenão. O rumor sobre uma possível estreia em clássico regional ganha força, e essa especulação é combustível para debates intermináveis entre os torcedores mais apaixonados. O certo é que Lucas Lima já movimenta o ambiente, mesmo sem ter dado seu primeiro passe oficial com a camisa azulina. O maestro chegou, e com ele veio um turbilhão de sonhos, comentários e esperanças. Se conseguirá transformar rumor em realidade duradoura, só o tempo e a bola rolando poderão dizer, mas a chama da expectativa já arde forte no coração da torcida do Clube do Remo. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.